Você já parou para pensar? Parou mesmo, naquele silêncio que só a madrugada traz. Naquele instante antes de o mundo acordar. Já se perguntou sobre os mundos que existiram antes do nosso? Não falo dos livros de história, daqueles capítulos que a gente decora na escola. Falo dos sussurros, das histórias não contadas, das civilizações inteiras que floresceram, ergueram impérios e de repente desapareceram. Puf! Como fumaça ao vento. O que aconteceu com essa gente? Para onde foram seus sonhos? Para onde foram suas cidades? Para onde foram seus deuses? Essa é a pergunta que nos assombra. É um convite para uma viagem no tempo. Uma jornada sem mapa, guiada apenas pela curiosidade. Imagine só, cidades inteiras, mais antigas que Roma, mais complexas do que imaginávamos. E ela promete ser fantástica. É um paradoxo, não é? Como algo tão grande, tão monumental, pode simplesmente sumir? Pense numa cidade movimentada. Comércio, templos, casas, gente. Milhares de pessoas vivendo, sonhando, construindo. Agora, imagine tudo isso em silêncio. Às vezes, a natureza é a grande vilã. Uma seca prolongada que dura décadas, séculos. A terra seca. As colheitas morrem. A fome se instala. O povo, desesperado, abandona suas casas, suas cidades grandiosas, em busca de um lugar onde a vida ainda seja possível. Outras vezes, o inimigo vem de dentro, uma guerra civil, uma disputa por poder que racha a sociedade ao meio. O tecido social se esgarça, se rompe. Cidades são queimadas, conhecimento é perdido. Siga o canal e ative o sininho. Nas selvas da América Central, um povo olhava para as estrelas e entendia seus movimentos como poucos. Eram os maias, Tikal, Palenque, Chichén Itzá, pirâmides que tocavam o céu, palácios decorados, observatórios astronômicos de uma precisão impressionante. Criaram um calendário complexo, mais exato que o nosso. Desenvolveram a matemática, com o conceito do número zero. E tinham uma escrita hieroglífica fascinante, que só conseguimos decifrar recentemente. Eles eram os filhos do milho, mas por volta do ano 900 depois de Cristo, algo estranho aconteceu. As grandes cidades do sul, no coração da civilização maia, começaram a ser abandonadas, uma a uma. A construção de monumentos parou. O que aconteceu? O colapso maia foi um processo complexo, um quebra-cabeça com muitas peças. Longos períodos de seca podem ter destruído a agricultura e gerado fome. Comprovados por estudos em lagos da região. Os maias não sumiram. Agora vamos para outro canto do mundo. Para o Vale do Rio Indo, Paquistão, Índia. Na mesma época das pirâmides do Egito, outra grande civilização florescia. A civilização do Vale do Indo. Eram cidades planejadas, ruas em ângulos retos, casas com poços de água, casas com banheiro, banheiros dentro de casa, 4.500 anos atrás. Sistemas de esgoto cobertos, esgoto levado para fora da cidade. Saneamento que só reaparece na Europa no Império Romano, depois perdido por 1000 anos. Celeiros enormes, docas, armazéns. O maior enigma, a escrita, símbolos. Ninguém os decifrou. Código fechado. Mas sem a escrita lida, a história permanece. Em silêncio. No meio do nada. É a melhor descrição para a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como seus habitantes a chamam. O pedaço de terra habitado mais isolado do planeta. Um triângulo vulcânico no meio do Oceano Pacífico. Um povo polinésio, que chegou ali em canoas por volta do ano 1200, eles esculpiram e ergueram quase 1000 estátuas gigantescas de pedra. Os Moai, alguns com mais de 10 metros de altura, gigantes silenciosos, com feições alongadas, que pontilham a paisagem da ilha. Como eles fizeram isso? As estátuas foram esculpidas na cratera de um único vulcão, o Rano Haraku, e de lá foram transportadas por quilômetros, apenas com a força humana, cordas, fazendo as estátuas caminharem em pé. A ilha, que um dia foi coberta por palmeiras gigantes,
foi completamente desmatada. Sem árvores, o solo sofreu erosão. As pessoas começaram a derrubar os moai uns dos outros. Uma trágica lição sobre os limites dos recursos. Como a gente sabe de tudo isso? Como resgatamos essas histórias do abismo do esquecimento? A resposta está na poeira, na terra. O arqueólogo, ele é um detetive. Cada caco de cerâmica, cada ferramenta de pedra, cada grão de pólen fossilizado é uma pista. Um fragmento minúsculo que, junto com outros milhares, ajuda a reconstruir um mundo. É um processo lento, meticuloso, que leva décadas, às vezes séculos. E hoje, com tecnologias como o LIDAR, conseguimos enxergar através das árvores e mapear cidades inteiras ainda não escavadas. Engenheiros britânicos, construindo uma ferrovia no século XIX, começaram a usar tijolos antigos, que encontravam aos montes, como lastro para os trilhos. Eles não sabiam que estavam destruindo parte de Harappa, uma cidade de 4.500 anos. Cada camada de terra escavada é uma página do tempo. E os arqueólogos aprendem a ler essas páginas, analisando a composição do solo, os restos de alimentos, os ossos de animais. São nossas máquinas do tempo. E agora? Depois dessa viagem por pirâmides na selva, cidades planejadas gigantes de pedra, o que fica? Cada civilização que encontramos é um lembrete da nossa própria fragilidade. É um espelho, um alerta sobre os perigos da guerra, superexploração dos recursos, mudanças climáticas. Quantas outras Mohenjo-Daros estão sob as areias do Saara? Quantas cidades maias ainda dormem sob o tapete verde da Amazônia? Recentemente, no Brasil, na região do Xingu, a tecnologia LIDAR revelou vestígios de uma complexa rede de aldeias interligadas, praças, estradas. Essa busca pelo passado nos ensina humildade. Mostra que não somos o ápice da jornada humana, mas apenas mais um capítulo. Como um moai olhando para o horizonte. Deixe seu like e até a próxima!